Agora, com um pincel maiorzito, eu estou a usar o 12, vamos preencher a cabeça. Isto é só passar a tinta, não se mete no interior das orelhas, nem nos olhos e nem no nariz. De resto, é tudo preenchido. Portanto, já temos a cabeça preenchida, vamos agora com o siena natural fazer a sombra, a zona de sombra. Entramos em... Metemos o siena natural onde é mais escuro e entramos no marfim. Aqui também metemos, mas não chegamos junto à orelha mesmo. Paramos com o siena natural um bocadinho antes. Assim. Vou limpar o pincel. Tinha um excessozinho de tinta. Vou pôr aqui um bocadinho. E agora dizem, mas aí não é zona de sombra. Não. Só para lhe dar uma graçazinha. Aqui também. Mais um pouquinho aqui. Voltei a pôr um pouquinho de marfim em cima, mas não tapo na totalidade o siena natural. Aqui um pouquinho, vamos escurecer aqui na zona da orelha. Aqui igual. O pincel é muito grande, vou mudar para o número 2 e vou fazer aqui esta parte que é mais pequenina e é bem escurinha, assim. Vou também passar aqui um pouquinho, estou em cima do pincel, assim. E aqui também, só aqui, deste lado vou pôr só mesmo junto ao risco, assim. Agora, vou lavar o meu pincel, vou pôr um bocadinho, vou preencher, era isso que eu queria dizer, vou preencher o narizinho com o focinho com marfim. Tá difícil. Hoje não me saem as palavras. E as que saem erradas. O que é que se passa? Assim, não vou tapar o nariz. Assim como não tapei os olhos. Vou pôr aqui um pouquinho de siena e vou espalhar assim no focinho. Aqui quase que não tinha tinta, por isso é que espalhei, que não havia problema.
pincel, porque é só mesmo um bocadinho. E por baixo da boca, mas só um bocadinho de nada. Assim. Agora vou lavar o meu pincel. Está lavado. E como ainda me resta marfim, vou clarear. Aqui nesta, começo na zona mais clara a passar o marfim e entro na zona de sombra. Mas começo na zona mais clara para a tinta, como o pincel vai carregar de tinta, para ficar mais claro. E depois, como o pincel vai ficando limpo, entro na zona de sombra, clareia ligeiramente, mas não na totalidade. Assim. Aqui noto que ficou um risco bem marcado e eu não quero. Então ponho um pouquinho mais de siena e entro no marfim. Assim. Aqui também. Passo por ele todo assim. Clareia e não estrago tinta. Aqui é a mesma coisa. Sempre da zona mais clara para a zona mais escura. A tinta ainda está úmida, dá para fazer muito bem. Aqui assim eu não quero a pata cortada, portanto entro com o marfim aqui no siena. Assim. Mais. Acho que aqui ainda não pus. Na zona mais clara é a zona mais escura. Aqui vejo que tenho uma zona muito grande de claridade. Vou pôr aqui um bocadinho de marfim, mas sem tocar no marfim, não, de siena, mas sem tocar no siena que eu já coloquei deste lado. E espalho. Assim. Agora vou, pode ser mesmo aqui neste meu pratinho, diluir um bocadinho de sépia com o Aquarela Silk, umas gotinhas, não é preciso muito. Não muito diluído, não queremos a tinta aguada. A minha já ficou um bocadinho demais diluída. Vou misturar um pouquinho mais de sépia. Já está. O meu pincel está bem sujo. Vou pô-lo para lavar. E com o pincel número 2, vou fazendo aqui, sem muita tinta, com mesmo muito pouquinha tinta. Vou fazendo aqui umas zonas de sombra. Não espalho por todo o lado. Faço essencialmente nos cantos, nas zonas de maior sombra. E não, sempre com muito pouca tinta. Um dos segredos da pintura é não usar muita tinta de uma só vez. Pouquinha e ir metendo. Fica assim. Eu vou-vos mostrar de mais perto como é que fica. Só um bocadinho. Portanto, fica assim.
vemos aqui a camada do marfim, já sujei o meu pincel. Cuidado quando isto vos acontecer, vou lavar, antes que me aconteça aqui alguma desgraça. Portanto, fica assim, vemos a camadinha do marfim, vemos que levou aqui assim o siena natural e sem tapar na totalidade o marfim e o siena natural, pomos um bocadinho de sépia. É que nem misturamos muito na tinta que ainda está, é só pôr, passar assim o pincel e já está. Eu mostro aqui, portanto, é só pôr pouquinha tinta e passar nas zonas de maior sombra, assim. E fica assim. Portanto, vamos continuando com o nosso sépia, passar assim em algumas zonas. Zonas de sombra mais escuras. E se vir que tem muito, que não gostei, é só diluir ou espalhar bem, que a tinta ainda está úmida, dá para fazer isso. Assim, aqui um bocadinho, assim, mesmo sem misturar, é só para meter, pronto. Pronto, a nossa zona de maior sombra está completa, só falta aqui um pouquinho. Portanto, agora, com o nosso sépia diluído e o pincel número 2, vou preencher aqui os olhinhos. Quero o meu pincel de contorno para respeitar o nosso risco, porque se não respeitarmos, o desenho fica deformado, é feio. E temos que ser profissionais, não é verdade? Assim. Vou passar aqui também. Preencho com o pincel número 2. E o narizinho também, faço o contorno com o pincel de contorno.
pincel mais fininho. Este que estou a usar é o 10-0. Assim, agora preencho. Vou clarear aqui um pouquinho. Vou preencher com o preto, mas não na totalidade. Preencho a zona de baixo e vou puxando o preto para cima, sem tapar o marfim. E vou pôr um pouquinho de cerâmica aqui. Assim. Dou um retoque novamente com o preto. Puxo para cima. E fica assim. Agora, preto, vou pôr nos olhos. Aqui assim. E no outro também. Há uma cor que eu gosto muito, que é o vermelho bebê. Vermelho bebê. E com o vermelho bebê e o pincel mais pequeno, que neste caso é o número 2, com as cerdas bem molinhas, vamos fazer as bochechas. Eu gosto muito de ver ursinhos com bochechas com muito pouca tinta. Se tiver demasiado, limpem. Passamos aqui movimentos circulares junto à boca. E aqui igual, movimentos circulares, tinha muita tinta, limpei. E aqui assim, na zona exterior fica mais clarinho, na zona interior mais escurinho. Assim, espalho ligeiramente, mas não no interior, espalho só a zona que fica no exterior. Assim, aqui mais um pouco, assim. Bem, já que estamos aqui, vou com o branco, com o nosso pinta-bolas, tamanho pequeno, vou fazer aqui uma bolinha com branco. E aqui, na mesma direção, outra bolinha com branco. Mas como eu gosto de dar bastante luz aos olhos, vou fazer com o meu pincel 10-0, aqui mais duas bolinhas pequeninas, assim. E aproveito, vou-lhe fazer aqui 2 ou 3 pestaninhas, bem fininhas. Eu não gosto de ver os riscos grossos. 2 devem chegar. É um trabalho delicado. Assim. E aqui em cima vamos fazer-lhe as sobrancelhas. Uma ali, outra aqui. Aproveitamos, fazemos aqui a zona do nariz, assim, e a nossa boquinha. Um risco bastante fininho, riscos muito grossos não é bonito. Assim. E aqui tem um ar assim mais para o maroto.